Olá, eu sou o Mauro Costa e neste vídeo vou-vos falar sobre comunicação visual em educação. Ou seja, de que forma as várias componentes gráficas, como o layout e a tipografia, influenciam a comunicação em meio educativo. Para os fundamentos do design, existem 5 elementos básicos: linhas, figuras, formas, texturas e equilíbrios. Vejamos. As linhas podem ser grossas ou finas, irregulares ou onduladas, entre outros. Podem aparecer em desenhos, ilustrações, elementos gráficos, composições de texto ou para conectar determinados elementos. Quando trabalharem com as linhas, têm de ter em atenção a sua grossura, a sua cor, a sua textura e o seu estilo. Existem diversos tipos de figuras, desde círculos, quadrados ou mesmo triângulos. Podem ser geométricas ou orgânicas, onde as figuras são mais livres. No design gráfico, as figuras ajudam-nos a organizar ou separar conteúdo, criar ilustrações simples ou tornar os nossos trabalhos ou recursos educativos mais apelativos. A forma pode ser uma figura em 3 dimensões, na qual podem ser usadas técnicas para criar ilusão relacionadas com a luz, a sombra ou a perspectiva. As formas podem dar um toque real aos recursos e materiais criados. Contudo, devem ser usadas com moderação sobre o equilíbrio. Este pode ser afetado por vários fatores, como a cor, o tamanho, o número e o espaço entre os elementos. Existe equilíbrio nos designs simétricos porque são iguais dos dois lados num eixo, e assimétricos porque, embora sejam diferentes, o peso é distribuído uniformemente, contendo uma composição equilibrada, uma vez que se chama a atenção para o sítio certo. No layout, é necessário ter a certeza de que os elementos que utilizamos, como por exemplo blocos de texto ou elementos de uma imagem, estão bem agrupados. Os que não estiverem relacionados devem estar separados para destacar visualmente isso mesmo. Distanciem devidamente o conteúdo entre as linhas e até às margens externas. Se o fizerem, o conteúdo da composição ganha espaço para respirar. Depois, sem um alinhamento consistente, o trabalho pode parecer desorganizado. Assim, para terem a certeza de que tudo fica alinhado, espaçado e com margens do mesmo tamanho, imaginem que o conteúdo organizado encontra-se dentro de uma grade. O contraste ajuda também a comunicar, pois permite chamar a atenção do público para algo que considerem importante. Algumas das estratégias que podemos usar para comunicar de forma mais eficaz são o uso das cores, o ajuste de tamanho ou o uso de estilos de texto que contrastam, como nestes exemplos. O contraste está também associado a uma questão hierárquica, que é uma técnica visual que mostra ao público onde deve começar e continuar a ler. Assim, devem recorrer a itens maiores, mais destacados e mais atrativos que ajudam o público a guiar-se durante o próprio texto. Encontrei formas de reforçar o design repetindo alguns elementos, mas não exagerem. O ideal é utilizarem apenas 2 cores, não mais que isso. Finalmente, para que a leitura do público seja fácil, escolham apenas um tipo de letra e utilizem sempre o mesmo. Relativamente à tipografia, esta é o estilo ou aparência do texto. Existem tipos de fontes que devemos usar mais que outras. Por exemplo, fontes serifadas. São as que contêm pequenos traços intitulados de serifas que se encontram junto à parte principal da letra. Estas fontes têm uma aparência clássica, sendo mais apropriadas para projetos tradicionais. São comuns em publicações impressas como revistas e jornais. No caso das fontes em serifa, não existe esse traço extra. É visto como um estilo mais limpo, moderno, tornando-se mais fácil de ler em ecrãs. Já as fontes de display incluem estilos como estes. Como são de natureza decorativa, são mais adequados para pequenas quantidades de texto, como por exemplo os títulos ou os cabeçalhos, ou mesmo alguns projetos gráficos. Mas caso queiram usar outro tipo de fontes, podem usar estas também. Por cada projeto deve-se usar apenas 1 ou 2 fontes. Se pretenderem acrescentar algum contraste, repitam uma das fontes num tamanho diferente, numa grossura diferente, como por exemplo em negrito ou mesmo em itálico. Lembrem-se que a diferença entre um trabalho bom e um trabalho excepcional pode estar num texto bem trabalhado. De forma a sintetizarmos, em qualquer documento, material educativo ou recurso digital, é fundamental considerarmos o layout, as cores e a tipografia para assegurar um processo educativo que também é comunicativo. Obrigado.